O ar gelado da madrugada ainda me abraçava quando o som cortou o silêncio. Não era o despertador, era a minha voz, ou pelo menos uma imitação perfeita dela. Um áudio vindo do celular que repousava na minha mesa de cabeceira sussurrava meu nome. Mariana, você está aí? A voz, a entonação, as pausas, tudo era meu. Mas eu estava na cama, os olhos ainda pesados de sono. Quem poderia estar usando minha voz e por quê? Se você já se sentiu invadida, controlada, ou se a linha entre cuidado e vigilância se tornou borrada na sua vida, talvez esta história ressoe com você. É sobre como a tecnologia que deveria nos aproximar pode ser distorcida para criar as mais profundas cicatrizes digitais. E se esta história te tocar de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal para mais reflexões sobre os limites tênues da privacidade familiar. Aquele dia, um dia que começou como tantos outros, se desenrolaria em uma teia de descobertas perturbadoras. Eu, Mariana, tinha 18 anos. Vivia com meu pai, Carlos, desde que minha mãe faleceu, há 5 anos. Nosso relacionamento sempre foi complexo. Havia amor, sim, mas também uma sombra constante de controle que, com o tempo, foi se intensificando. Carlos era um homem de princípios rígidos, um engenheiro brilhante, obcecado por segurança e tecnologia. Ele via o mundo como um lugar perigoso, e eu, sua única filha, como seu bem mais precioso a ser protegido a todo custo. No início, parecia cuidado. Aplicativos de rastreamento no meu celular, senhas compartilhadas, acesso total às minhas redes sociais. Ele dizia que era para me manter segura, para ter certeza de que eu estava bem. E eu, na minha ingenuidade adolescente, acreditava. A voz clonada, porém, foi a rachadura na fachada. Naquela manhã eu não sabia o que pensar. Desbloqueei o celular, o áudio ainda em loop. Mariana, você está aí? Era minha voz, inegavelmente. Mas de onde veio? E mais importante, quem a estava usando? Meu primeiro pensamento foi um trote, uma brincadeira de mau gosto de algum amigo. Mas a sensação de que algo estava errado, de que aquilo era mais sombrio, me corroía. Decidi investigar. Na faculdade, conversei com Léo, meu amigo e colega de curso de tecnologia. Ele era um gênio com computadores, sempre o primeiro a entender as novidades digitais. Expliquei a situação, mostrei o áudio. Ele ouviu, seus olhos arregalados. Mariana, isso é avançado. Parece inteligência artificial. Alguém pode ter clonado sua voz. A ideia me atingiu como um raio. Clonar minha voz? Para quê? A paranoia começou a se instalar. Comecei a revisitar os últimos meses, os últimos anos. As perguntas de Carlos sobre onde eu estava, com quem, o que eu estava fazendo, as vezes em que ele parecia saber de conversas que eu havia tido, de planos que eu não havia compartilhado diretamente com ele. Léo me explicou sobre a tecnologia de deepfake de áudio, como ela funciona, a necessidade de ter amostras de voz extensas para criar um modelo convincente. E então, a ficha caiu. Meu pai sempre gravava nossos momentos importantes, vídeos de aniversários, viagens, conversas banais. Ele tinha horas da minha voz, horas. A investigação, então, se tornou uma caçada de evidências dentro da minha própria casa. Comecei a prestar mais atenção aos pequenos detalhes. Carlos estava sempre com o celular na mão, digitando. Ele parecia sempre um passo à frente. Uma noite, enquanto ele dormia, a curiosidade e o desespero me venceram. Peguei o tablet dele, que ficava sempre desbloqueado na mesa da sala. Ele tinha uma pasta de arquivos oculta. Com um misto de medo e determinação, consegui acessá-la. E ali estava, um software de monitoramento de voz, registros de chamadas, transcrições de conversas e o mais aterrorizante,
um banco de dados com a minha voz categorizada por entonação e emoção. E a cereja do bolo, um programa que simulava a minha voz para interagir com assistentes virtuais ou para fazer perguntas específicas. Aquele áudio da madrugada, Mariana, você está aí? Não era um trote. Era meu pai, testando a tecnologia. Verificando se eu estava acordada, talvez. A descoberta foi um golpe no estômago. Não era cuidado. Era vigilância. Era invasão. Era abuso. Meu pai não estava apenas me protegendo. Ele estava me controlando, manipulando a realidade ao seu redor, usando minha própria voz como uma ferramenta. A dor da traição era quase insuportável. A pessoa que eu mais amava, em quem eu mais confiava, havia me transformado em um projeto, em um alvo. A partir daquele momento, a casa se tornou um campo minado emocional. Eu andava em silêncio, observando, analisando cada movimento de Carlos, cada palavra. A intimidade se transformou em desconfiança. As conversas antes naturais agora eram um jogo de xadrez, onde eu tentava esconder meus verdadeiros sentimentos, minhas verdadeiras intenções. Ele, por sua vez, parecia mais à vontade, talvez acreditando que tinha o controle total, mas eu sentia que ele também sentia a mudança na atmosfera. O silêncio entre nós era pesado, carregado de segredos não ditos. A pergunta que me assombrava era: como confrontá-lo? Como dizer a um pai que o amor dele se transformou em uma prisão digital? Léo, meu confidente, me aconselhou cautela. Ele disse que em casos de controle parental abusivo, a confrontação direta poderia escalar a situação, tornando-a ainda mais perigosa. Sugeriu que eu buscasse apoio externo, talvez um conselheiro, alguém que pudesse mediar a situação. Mas a ideia de expor a intimidade da minha família, de revelar a extensão da obsessão do meu pai, me paralisava. A verdade é que eu me sentia presa em uma casa que já não era um lar seguro, presa a um pai que eu amava, mas que me sufocava. A tecnologia, que deveria ser uma ferramenta de conexão, tornou-se a corrente. A clonagem da minha voz não era apenas uma invasão de privacidade, era uma violação da minha identidade, da minha autonomia. Ele havia se apropriado de uma parte de mim, usando-a contra mim. A decisão de agir veio quando percebi que não podia mais viver sob aquela sombra. Eu merecia minha privacidade, minha liberdade, merecia ser vista como uma pessoa, não como um objeto a ser monitorado. Uma noite, enquanto Carlos estava no trabalho, eu reuni todas as provas. Os arquivos do tablet, as conversas com Léo, minhas próprias anotações sobre os incidentes. Com o coração batendo forte, enviei tudo para um e-mail seguro, de uma conta que ele não conhecia. Era o primeiro passo para minha libertação. No dia seguinte, sentei-me à mesa do café da manhã, sentindo o peso da verdade sobre mim. Carlos estava lendo o jornal, o ar de tranquilidade falsa que ele costumava exibir. Respirei fundo. Pai, comecei. Minha voz um pouco trêmula, mas firme. Precisamos conversar sobre algo sério. Ele abaixou o jornal, seus olhos se fixando nos meus. A expressão dele era curiosa, mas havia um brilho de algo mais, algo que eu não conseguia decifrar. O que eu diria a seguir mudaria a nossa relação para sempre. Eu sabia que seria doloroso, que haveria raiva, tristeza, talvez negação, mas eu também sabia que era o único caminho para minha própria sanidade, para minha própria vida. A clonagem da minha voz foi o alerta, o ponto de virada. A partir daquele dia, eu não seria mais a filha invisível, a voz silenciada. Eu seria a Mariana, e minha voz, a minha verdadeira voz, seria ouvida. Esta história, a história da minha voz clonada, é um lembrete sombrio de como o amor e a preocupação podem ser distorcidos, transformando-se em controle e vigilância. É um eco para todos que já sentiram a invasão digital, a perda da privacidade sob o pretexto de cuidado.
A tecnologia tem um poder imenso, mas em mãos erradas pode se tornar uma arma. As cicatrizes digitais são reais, e a cura começa com o reconhecimento e a coragem de estabelecer limites. Se você se identificou com a história da Mariana, sentiu a dor da invasão ou a confusão entre amor e controle, saiba que você não está sozinha. É crucial falarmos sobre isso, dar voz a essas experiências. Compartilhe este vídeo, deixe seu comentário e ajude a construir uma comunidade onde a conscientização sobre a violência digital familiar seja uma prioridade. Juntos, podemos iluminar essas sombras e construir um futuro onde a tecnologia seja uma ponte, não uma barreira,